Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podice Doutoras. E no episódio de hoje a gente vai celebrar um ano do Podice Doutoras. Estamos de parabéns, né? Isso mesmo, parabéns para nós. Mas, além de celebrar, a gente também vai trazer um tema muito importante, que é trazer esse tema do mês de agosto, que é o Agosto Lilás. É um tema que a gente tem que dar ênfase. Inclusive, no nosso primeiro episódio, há um ano atrás, em agosto do ano passado, nós trouxemos o mês inteiro, nós falamos o mês inteiro desse tema. Nós trouxemos psicólogos, trouxemos uma delegada atuante na área, trouxemos também um terapeuta especializado em dependência emocional e trouxemos uma vítima sobrevivente. Então, se você não viu, vai lá no nosso Instagram ou no nosso Instagram também e no YouTube e vê o vídeo completo. Uma vítima, né, que sofreu tem diversos traumas, mas graças a Deus está aí para contar a história. Mas infelizmente tem pessoas que não estão aqui para contar a história, né? Então por isso que a gente tem que falar, porque a Lei Maria da Penha, apesar de ser uma lei uma das leis mais completas, né, do mundo, ela é muito falha e as estatísticas só aumentam. E por conta disso, que é muito importante a gente falar sobre esse tema, e por conta disso a gente vai trazer hoje uma pessoa, né, Catiane? Isso, a gente trouxe hoje um investigador de polícia, que também é bacharel em Direito, é pós-graduado em Ciências Criminais, e ele está hoje aqui. Ele, inclusive, dá palestra, faz acolhimento com mulheres em comunidade, ele tem uma rede ativa muito grande, né? Tanto para dar ouvido quanto dar apoio. E hoje ele está aqui para falar um pouco com a gente sobre esse apoio, sobre a lei, se ela está sendo de forma. A gente sabe que não está sendo de forma eficaz, né? O cumprimento da lei. E a gente sabe que, por mais que ela tenha ficado mais rígida, a gente sabe que os casos de feminicídio, os casos de agressões, eles só aumentam, né? Cada dia que passa, a gente se depara com as informações aí, tanto nos noticiários quanto no Instagram. Toda hora, todo instante, uma mulher ou é assassinada ou é espancada, ela é privada dos direitos, né? E a gente está aqui com o Lopes Júnior, que vai falar com vocês. Eu gostaria de agradecer nesse um ano de podcast. A gente, além de ser feminina, né, e feministas também, a gente também acolhe e também ouve. A gente também tem um espaço muito bom para os homens de bem, Sim. que defendem as causas que nós defendemos. E para provar isso, a gente está aqui com você. E graças ao seu trabalho, que está sendo agora você falou, inclusive, que está ampliando para outros estados, né? Você atende pessoas Sim. até de Fortaleza, Sim, sim. de uma forma de ouvir, de acolher e de orientar. Seja bem-vindo, viu? É um prazer enorme estar com você aqui hoje. Boa tarde a todos. Eu que agradeço, doutoras. Pode isso, doutoras, né? Tá, inclusive, fazendo aniversário hoje. Eu agradeço, né, o convite de eu ter vindo num dia tão importante aqui, né? Para a gente falar de um tema tão importante que é a violência doméstica, né? A gente precisa realmente reverberar no mundo inteiro para as pessoas, até para uma forma de orientação, porque tem muita gente que não conhece a lei, não sabe como funciona a lei, em que pese, como a doutora falou, a lei é uma lei completa, mas ela tem uma falha, e a falha é como eu falei nos bastidores aqui, é um encarceramento que não existe, né? Isso pode ser uma forma de potencializar, né, os crimes de feminicídio que vem acontecendo e também das agressões que são contínuas, né? Então, muitas mulheres falam para mim que têm medo de denunciar, porque, infelizmente, lamentavelmente, o cidadão vai lá e muitas vezes sai na audiência de custódia e está solto. E, às vezes, ele quer retaliar essa mulher, porque a lei, infelizmente, peca nesse sentido. Eu acho que os nossos legisladores, né, deveriam trabalhar e trazer realmente uma tipificação penal para a lei, que existe uma tipificação lá, mas a pena é muito pequena, é de 2 a 5 anos, ainda cabe fiança, né, que é o descumprimento da medida protetiva de urgência, que é o ápice da lei, né? Porque quando a mulher pede a medida protetiva é porque realmente ela precisa ficar longe daquela pessoa. No entanto, aquela pessoa vai lá e a gente vê casos de mulheres que com botão de pânico morrem com botão de pânico na mão. Isso que eu ia falar. Tem muitos casos Entendeu? que a mulher ela pede ajuda e assim a ajuda não chega. Não chega. Tem muitas delas que não pedem ajuda, né, por medo, enfim, ou até pela falta de impunidade, como o doutor mesmo falou. Assim,
chega a doer, né? Assim, quando a gente vê casos como a gente viu há semanas atrás, da moça que levou 61 socos do namorado. Semana passada, uma outra mulher também no elevador foi espancada pelo marido. Então, todos os dias a gente vê os casos aumentando. Como eu falei no início, é uma das leis mais completas do mundo, porque, assim, na teoria, ela é muito bonita, né? Esse ano, acho que foi no dia 7, né? Esse mês, fez 19 anos da Lei Maria da Penha. E a gente sabe o histórico e o quanto isso foi uma evolução, na verdade, né? No sistema penal, a criação dessa lei para proteger exclusivamente mulheres vítimas de violência. Que isso abrange não só a mulher, como a família, né? Como a filhos. Os afins, né? Isso. A gente sabe que o sistema, ele vai... Porque, assim, o problema, assim, ao meu ver, né? Porque a gente tem a parte crítica, assim, ao meu ver, não é uma regra, óbvio, mas eu já atendi mulheres, né? Tenho clientes que preferiram entrar com uma ação, né, de medida protetiva acompanhada, porque quando chega na delegacia da mulher, sofre retaliação lá. Porque não foi bem recebida. Por isso que também a lei determina que ela também seja tem uma prioridade de atendimento com a mulher, porque a mulher ela vai ter uma empatia maior, não que o homem não tenha, mas a gente sabe que tem essa questão também. E ela diz, não, eu prefiro ir acompanhada, porque quando ela chega lá, mas você vai voltar? Sempre tem esse questionamento, né? E são muitas coisas que abrangem o porquê da mulher não sair daquele relacionamento. Às vezes é medo, às vezes é a questão financeira, e muitas vezes independe também da questão financeira, que hoje em dia não tem mais a questão econômica, né? Um homem, ele acha que ele tem uma propriedade, vê a mulher de fato como uma propriedade, e ele vai agir como uma propriedade. E eu ia fazer uma pergunta e acabei fazendo um comentário gigante. O doutor falou que o problema está no encarceramento. Na falta de encarceramento. Sim, da falta de encarceramento. O doutor acha que a estatística ela só aumenta? A gente também conversou sobre isso nos bastidores, mas eu acho que o doutor não respondeu. É porque existe um número maior de denúncias ou porque, de fato, o número de violência, de fato, está aumentando, independente da lei? Assim, a gente está falando nos bastidores que a violência doméstica, ela desde quando o mundo é mundo, né? A violência sempre existiu. Hoje, essa escalada e essa movimentação toda existe por conta do advento das redes sociais, né? Acontece uma violência lá no sul do país, por exemplo, daqui a pouco está na rede social, história, e aí vem acontecendo, a gente toma conhecimento todos os dias de vários casos. São Paulo, por exemplo, é líder em ocorrências envolvendo violência doméstica, né? Mais de 600 mil casos lá em São Paulo. Então, é muito caso de violência doméstica. Mas o problema é o seguinte, por que acontece tanta violência e o camarada, às vezes, é recorrente ali em agredir a mulher? Porque não existe um encarceramento. Porque qualquer pessoa que quer delinquir, qualquer criminoso, seja ele um traficante, seja ele um homicida, seja ele qualquer tipo né? Não há prevenção. Não há. Porque que é que ele tem medo? Tem medo de prisão. E o que é que faz afastar ele da sociedade? É a prisão. E a prisão mesmo. Eu estava falando aqui do pacote antifeminicídio, que a lei veio forte agora, veio 20 a 40 anos. É uma das penas maiores hoje do Código Penal brasileiro, né? Ela alterou não só a lei penal, mas como também o processo penal. E é uma das leis maiores, só perde para o crime de extorsão mediante sequestro com resultado de morte e para o roubo com resultado de morte, que é o famoso latrocínio, né? Então, assim, a lei mudou para prender e vai encarcerar o camarada. Mas e a prevenção? A Lei Maria da Penha traz prevenção, ela veio para salvaguardar a mulher, mas ela precisa ter um tipo penal lá, que se o camarada infringir aquilo dali, ele vai preso, vai ficar encarcerado de 12 a 30 anos. Quando acontecer isso, talvez aconteça essa baixa nas ocorrências, porque quando você tira de circulação, isso acontece na nossa vida policial. Os homicídios estavam estourando aqui em Maceió, pipocando em Maceió. 2 operações que a Polícia Civil fez, os órgãos de segurança pública fez em Maceió, tirou de circulação várias pessoas
os homicídios caíram. Por quê? Porque essas pessoas estão fora do convívio da sociedade. Então isso acontece também com os crimes de violência, com a violência doméstica, né? Acontece do mesmo jeito. Então o camarada sabe que não há prisão, que não há encarceramento, que ele vai para a audiência de custódia, muitas vezes vai sair ou vai ficar preso ali 1 mês, 2 meses no máximo. Depois ele vai voltar e vai querer perseguir a mulher novamente. Eu vi que tem um projeto de lei que as pessoas vão poder acessar como se fosse um banco de dados. No caso, seria banco de dados da ficha, né, daquela pessoa que tipo, seria para tornar público, né? Os homens que têm essa reincidência. Né? Eu não sei como é que vai funcionar. Está em tramitação. Eu soube também. Tá no Congresso Nacional, né? Porque isso aí também pode coibir, né? Porque, assim, se a pessoa fizer vai fazer uma entrevista de emprego, né? Ou até, acho que hoje em dia, a gente, para se relacionar, acho que qualquer tipo de... Tem que saber, não só um relacionamento afetivo, até, às vezes, amigo, porque, às vezes, a pessoa conhece uma pessoa do nada, e aí, assim, a gente não sabe o comportamento daquela pessoa, que é estranho e tal, e tem aquele... o lobo em pele de cordeiro, né? Porque, normalmente, o agressor, ele não mostra para as outras pessoas, ele né? é falso, né? Ele é dissimulado, né? E pode falar. Eu queria saber, assim, vamos fazer um roteiro. A gente vai fazer um roteiro aqui para as pessoas, inclusive, que estão sofrendo esse tipo de violência em casa. As mulheres que, lógico, a lei é bem extensa, ela é complexa, ela não está sendo de forma efetiva a sua execução, mas eu sofri uma violência e eu faço uma denúncia. Eu sou casada, vamos dizer assim, meu marido, ele me agride, uma hipótese. E eu vou na delegacia e registro essa denúncia. E próximo passo, qual é o próximo passo que a delegacia que recebe essa denúncia ela faz? Ela abre um inquérito para poder apurar, porque vamos dizer que eu faço escondido. Eu sou casada, não quero que meu marido saiba que eu denunciei. Porque muitas mulheres também têm que ter a proteção, né, de fazer as coisas e ele não sabe, porque se ele souber, ele mata. Antes que chegue a intimação dele lá, ela vai estar morta. Então, ela pode fazer essa denúncia de forma sigilosa e vai na delegacia e faz. E ele é intimado. Quando ele é intimado, vai ser feito de forma efetiva, imediatamente, o afastamento dele do lar. Ele vai ter direito à defesa, do contraditório, ele vai ser ouvido, porque isso dá tempo do agressor, eu acredito, de planejar a morte, de planejar o fim daquela mulher. Eu acho que há uma lacuna na lei. E eu também acho que é diferente o agressor com condições financeiras boas para o agressor sem condições financeiras. O cara que não tem condições, que não tem advogado, que não tem dinheiro, ele vai chegar lá, vai ficar preso e vai subir para o PS1, PS2. Mas e aquele que tem condições, ele sobe? Eu sei que não. Na audiência de custódia é liberado, muitas vezes. Muitas vezes não acontece nem audiência de custódia. Eu conheço um colega, eu tenho um conhecido advogado, que ele tem umas 9 denúncias de feminicídio, ele tem ele tem quebra de medida protetiva, e aí ele não participou nunca de uma audiência de custódia. Por quê? Veja bem, existe a falha nesse caso aí. Se o cidadão tem tantas denúncias aí de feminicídio, ele nunca houve nenhum... Se há denúncias, né, mesmo formais, se tem inquéritos policiais, né, e por que esse camarada está solto, né? Tem que ver o que está acontecendo. Em relação à denúncia, a mulher, infelizmente, ela não vai poder guardar por muito tempo esse segredo que foi lá na delegacia, porque o camarada vai ser chamado. E quando ela vai à delegacia, o que é que ela vai fazer? Pedir a medida protetiva, certo? E a medida protetiva ela tem 48 horas para o juiz, né, decidir. E hoje, né, com a mudança que teve na lei, hoje o próprio delegado já pode solicitar na delegacia, na falta do delegado, o próprio agente que estiver lá, numa delegacia onde não tem um delegado, autoridade policial naquele momento, quando ele não tem a comarca ali perto, porque muitas vezes cidades pequenas não tem comarca. O próprio agente de polícia pode ouvir a vítima e pedir a aplicação da lei, da medida, e depois comunicar ao judiciário, certo? Só que acontece o seguinte, o camarada não fica preso, entendeu? O camarada não fica preso. Tem muitos homens que entendem, o cara está com medida protetiva, não quer mais problema com a justiça, né?
E aí é encaminhado lá para o juizado especial, lá mesmo, é resolvido pensão, resolvido o problema né, de visitação do filho, enfim. Mas só que tem homens que não entendem isso, Eu né? acho que, na verdade, quanto mais grave é a situação, mais usado é o cara. O que eu quero dizer. Ousado. Por exemplo, sintetizando mais ou menos assim o que você falou, no sentido de que a mulher vai lá e vai fazer a denúncia. Ele não vai preso de imediato porque tem que ter a gravidade da situação. Então, Sim. ele não vai prender qualquer pessoa. Não é isso? Tem que ter a lesão. Isso, tem que ter a lesão. Então, aí ela vai fazer... Uma tentativa, né? Isso, uma tentativa de homicídio, porque ele não vai prender Não de todo o violência caso, porque aí o doméstica. sistema prisional não vai... Não vai suportar. não vai suportar, né? Mas aí ela vai fazer a denúncia, tem as 48 horas que ele falou, e aí ele vai ser notificado para ele poder cumprir Ajuda a determinar a medida, tempo não, que que ele vai vai, ter a distância a que ele vai distância, ficar, né? enfim, Normalmente é durante 6 meses, né? pode Enfim, ser, né? Aí pode ser dependendo da prorrogado, a circunstância, depender, porque aí do nesses 6 meses é comportamento como se do... fosse a avaliação, tipo assim, Isso. não, aí, ele realmente não tá descumprindo, porque é como ele falou, tipo, tem cara que é consciente, dizer, eu não quero problema com a justiça, eu vou ficar aqui na minha, não vou procurar mais essa mulher, vou viver minha vida, deixar ela viver a vida dela, e vida que segue. Mas aí tem o ousado, Tem um problemático, né? tem o problemático, que aí a Ele gente não escuta aceita. os vídeos do Dr. Bruno e aí Mas analisa. é isso mesmo. Que aí é a pessoa que parece que tem ódio, tem homens que parece que tem ódio de mulher, que tem a necessidade matar e ela quer de matar qualquer de jeito. fato. Porque eu fico imaginando Ele aquele cara. maltrata, depois mata. Isso. Aquele cara, ele deu. Você dá 61 murro numa pessoa. Eu não consigo dar E eu um. não sei como aquela mulher, ela não... Como ela sobreviveu. Mas como ela não desmaiou, porque o médico falou, se ela tivesse desmaiado, ela podia entrar em coma e ter um problema maior. Ela não desmaiou, ela ficou o tempo todo, mesmo machucada daquele jeito, né? Doutor, Uma violência extrema. imagine o trauma dessa mulher. Mas houve Ela- sinais É anteriores. isso que eu ia falar. Depois eu falar dela, eu ia falar exatamente sobre isso. É o que eu converso bastante com as pessoas, com as mulheres que falam comigo e O tal. relacionamento abusivo, ele não vai Ele não amanhecer começa de uma e vai agressão, querer lhe não. matar Sim. no outro dia. Ele dá sinais. Mas aí eu acho que é que tá. A mulher que ama, que gosta, ela sempre acha que o cara vai mudar. Ela sempre acha que o cara vai mudar. É muito difícil ver uma mulher, vamos dizer, forte e firme e dizer assim, ó, falou alto comigo, tchau. Às vezes não é nem amor, viu? Às vezes Dependência que emocional, assim, financeira. que a mulher que ela tem um relacionamento e o homem é um narcisista, ele vai entrar na mente dela. Ele vai sugar tudo que ela tem. Ele vai sugar as energias, ele vai sugar a saúde dela. E ela fica dependente emocionalmente desse homem. Você imagina só, a mulher é espancada, é maltratada, mas ela não tem força de deixar Pra o sair camarada. dali. Que às vezes não é só a dependência financeira, que pesa também, a dependência financeira. O problema é a dependência emocional mesmo. Aí você fala assim, essa mulher parece que gosta de apanhar, mas não é, porque ela fica dependente desse homem. E o camarada entra na mente dela. Toda vez que ela quer deixá-lo, ele vem na mente dela e conversa. Eu falei para vocês que tem uma pessoa em Fortaleza que eu conheço e tenho intimidade de conversar com ela. E ela saiu de casa, né? Saiu de casa e foi para casa da mãe, porque no último final de semana, aliás, nesse que passou outro, o camarada agrediu na frente da mãe, né? Tentou estrangular ela. Ela conseguiu se desvencilhar dele, foi no quarto, ligou para a mãe, disse: mãe, venha urgente para cá. A mãe dela mora perto, chegou lá em menos de 10 minutos. E ele ainda agrediu ela na frente da mãe. Eu falei: fulano, é o seguinte, esse cara vai lhe matar. Se você não deixar esse cara é doente. Ele é louco, ele precisa de tratamento, de choque, ele precisa ser preso para entender que ele não pode fazer isso com você. Entendeu? Mas enquanto você não tomar atitude, deixar esse cara e meter uma medida protetiva nele, colocar ele no xadrez, para ele aprender, ele não vai deixar você em paz. Por isso que ele chega para você e fala assim, que ele, segundo ela disse, que ele disse: meu sonho é ser preso, faça isso, você não tem coragem de fazer isso. Então, assim, ele já pegou Ela já a fez alguma fraqueza denúncia? dela. Fez uma vez, desistiu. E agora ela tá firme, mas tá meio assim, porque o camarada fica na mente dela, tá Teve entendendo? inclusive um caso, acho que em São Paulo, de uma filha que estava sendo agredida. O cara era entregador e chegou na porta da casa dela e foi agredir a filha, né? E a mãe pegou uma faca e matou ele. Uma facada só, parece. E ele morreu. E eu acho que essa mãe é a nossa heroína, né? Porque, olha só,
Primeiro, Deveria ser enquadrado aí no legítima defesa, mas né? foi legítima Na defesa. defesa terceira. Só que o que acontece? Muitas vezes, as mulheres que sofrem esse tipo de De situação, né? situação, de agressão, É necessário que uma terceira pessoa... E a mãe dela disse que agora tomou a frente. Inclusive, eu falei com a mãe dela, disse, não deixe esse cara encostar na sua filha mais. é como se fosse uma doença. É um negócio assim, é fora uma do comum, doença. Não, e sabe? outra coisa, eu tenho a sensação que a falta de impunidade, a falta de punição é combustível para eles. Porque, Não é como isso? eu disse, ela vai fazer a denúncia, ele tem 48 horas para matá-la. Eu acho Exato. assim, ele tem 48 horas para matá-la. Porque se não houver a medida protetiva deferida a favor dela e não tiver a medida protetiva para protegê-la em 48 horas, ele tem 48 horas para planejar a morte dessa mulher. E outra coisa, ele vai receber um papel. Ele vai receber um papel que ele vai cumprir ou não. E o botão de pânico também, né? Que às vezes não funciona. E o botão de pânico que você vai apertar, a polícia vai chegar em quantos segundos lá para lhe salvar? Quem vai lhe salvar? Quando o botão de pânico for acionado, quem é que vai lhe salvar? Quando ele estiver lá com um revólver na sua cabeça? Mas assim, a gente também não pode ser. A gente tem que agir, pensar conforme a realidade. Eu acho que o contingente não dá para também defender, não, proteger a quantidade. Eu não sei se o doutor sabe de números, de estatísticas de denúncia. Quantas mulheres denunciaram, vamos dizer, no município de Maceió, quantas denunciaram no estado de Alagoas. Enfim, a estatística que eu sei é que de mulheres que morrem, 4 mulheres no Brasil. Porque vem a público. Isso, morrem. No Estatisticamente, você acha, vamos dizer, de 100 denúncias, você acha que de 100 denúncias, quantos homens estão cumprindo pena? Rapaz, Mas aí é exatamente, porque só vai aqueles depender... que mataram. Entendeu? É só aqueles que mataram. não funciona, né? Na verdade, e aqueles não que quebraram a medida protetiva, como o doutor disse? Quebra na hora. Ele Muitos quebra, aí tem 2 anos de... Aquela moça que foi morta, eu não lembro do município aqui, que ela foi morta dentro da loja dela. O camarada Foi em Murici. O camarada tava com medida protetiva e matou. Mas é porque, assim, a Entendeu? doença... É o planejamento. O tempo de planejar. A doença é tão grande que é uma doença. Isso, né? Porque o cara chegar a ponto de ir na loja, num shopping, no lugar público... Aquela do shopping também, aqui é um absurdo. O cara foi lá... Nas costas Isso, dela. da Casa no Léa, não foi? aniversário dela, na Casa Léa. Isso. Gente, a vida é uma coisa tão preciosa. A gente só tem uma vida. Mas é como vocês estavam falando aqui, eu falo sempre para as mulheres, em modo geral. Quando vocês conhecerem um homem, você preste atenção como ele é. Convívio, relacionamento interpessoal com o pessoal do trabalho, com a própria família. Como é essa pessoa, né? Porque esses caras dão sinais, pô. Ele não vai demorar. Eu estava conversando com a moça ontem, ela falou que conheceu um camarada policial e ela disse que foram 2 meses apenas para ela perceber que ele era narcisista e que ele queria mudar completamente as coisas da vida dela. E vamos dizer, uma pessoa que deveria defender. E o que ela fez? Se afastou dele. Ele ameaçou, eu não vou ficar com você. Se você me ameaçar, eu vou à delegacia. Então preste atenção, é melhor você se afastar, viver a sua vida, viver a minha, porque senão eu vou lhe prejudicar. Entendeu? E aí ele deixou ela em paz, mas ela chegou no início e cortou. Mas tem mulheres que ficam achando que não é porque ele me ama. Romantiza agressão, uma situação que é perigosa. Entendeu? É agressão. E aí quando ela acorda para o mundo, tá numa situação complicada, e o camarada dizendo, se você me largar, eu lhe mato. Se eu ver você com outro... Que o caminho para reduzir no caso, a quantidade, não de denúncia, porque a denúncia, se houver agressão de fato, ela tem que ter a denúncia, mas a agressão de fato, qual seria o caminho? A gente sabe que o cárcere já é um entendimento, mas alguma questão, vamos dizer, como eu posso... De educação mesmo, não sei se o acompanhamento psicossocial daquele cara, a obrigatoriedade da pessoa comparecer. Com um exemplo, se a pessoa é preso uma pena de reclusão, se a pessoa tem a pena... uma transação penal, uma transação penal, e aí a pessoa, vamos dizer, tem que ir lá todo mês assinar.
todo mês ou toda semana a pessoa ir para um assistente social, toda semana a pessoa ir para o psicólogo, entendeu? Para fazer um acompanhamento e o tratamento de fato. Porque um cara que agride uma mulher, que doente. espanca, dá 60 murros, ele não é um ser Não é humano normal. normal. Você viu aquele empresário de Brasília? Era uma pessoa que com certeza tem um bom entendimento, uma boa educação e uma boa condição. Cultura, né? E uma cultura, né, diferenciada. Um empresário bem-sucedido. Eu tenho certeza que ele sabia da lei. Eu tenho certeza que ele sabia o que ele estava fazendo. Quando ele foi uma semana depois da outra ter levado 60 socos no elevador. Ele repetiu o mesmo ato, Sim. né, de uma forma covarde. E ele sabe que ele foi para casa, ele deu os socos. A mãe da mulher levou ela para o hospital. Ela não fez a denúncia. Aí o pessoal do hospital foi que chamou a mãe dela, que Mas a estava mãe lá. pode fazer nesse caso aí, né? Aí a mãe foi e É pública e registrou. condicionada aí, né, doutora? Aí a mãe foi e registrou a denúncia contra ele porque a filha não fez. Foi a comunicante, né? Foi a comunicante. É difícil. Assim, e esse cara? Ele tá tendo a mesma penabilidade, a mesma execução penal que o outro? Ele não. É porque, assim, só respondendo a pergunta que a doutora fez, é uma situação muito complicada essa de você aplicar as medidas, né, menos gravosas, né, num cara desse. Porque se ele quiser matar, ele vai matar. Se ele quiser espancar, ele vai, porque esses caras eles são loucos, eles querem machucar aquela pessoa. E aquela pessoa parece que serve de combustível para isso, que eles gostam de maltratar mesmo. Então, assim, a única forma é os nossos legisladores aí, se tentar fazer uma forma para trazer para a lei, endurecer alguma coisa na lei, que realmente afaste esse cara completamente da pessoa. Eu acho que deveria ser multa financeira, bloqueios financeiros. Mas às vezes o camarada não tem nem onde cair morto. Mas o que tem vai ter bloqueado. Entendeu? Aquele que tem uma condição financeira melhor, ele vai ter bloqueio de bens, ele vai ter bloqueio de carro, ele vai ter bloqueio de conta. Não tem que ser só também. Tem que ser Já que não está funcionando Não, mexer no bolso prisão, todo mundo sente, né? né? Mas só que tem muita gente que é da classe assim, né? Menos favorecida. E, Bloqueia assim, o FGTS. Mas isso aí, se a gente for levar em conta e levar em consideração, no caso, somente os casos das pessoas que não cumpriram a medida, seria completamente injusto e uma forma de punir e educar. Porque a gente sabe também que, óbvio, e aqui eu não estou numa defesa, obviamente, de homens, mas existem mulheres que simulam. Isso Sim, também, acontece. tem, não. Aí a gente não pode generalizar porque a gente estaria punindo Com possivelmente certeza. uma pessoa inocente. Então, por isso que tem que haver a investigação, porque quando a Tem mulher haver. faz a denúncia lá, automaticamente já a medida protetiva ela sai independente. E aí, esses 6 meses é exatamente para apurar, e aí vai ser chamada para audiência de justificação, né? Que Isso. aí as partes vão ser ouvidas. Ah, cumpriu, não cumpriu, não, tá tudo ok, tá. A senhora acha que tem necessidade de continuar, de ser renovada? Aí, não tem. Eu tenho clientes que o cara não cumpriu. Ele não cumpriu. Ele não podia ir na casa dela. Ele ia na porta da casa dela todos os dias. Todos os dias. A Patrulha Maria da Penha ia na casa dela. Ela dizia que ela tinha medo da Patrulha Maria da Penha chegar e ele estar lá. Tá vendo aí? E levar ele. Imagina. Porque ela não queria prejudicar ele. Imagina. Mas ela foi lá e denunciou. Você entende? Tipo assim, ela se coloca tanto num lugar da culpa, né? de culpada, e é muito. Aí eu falava, fulana, você vai. Quase que eu falava o nome Deus. Fulana, você vai. Até quando aguentar isso? Foi o que eu falava com a moça lá de Fortaleza, né? Porque ela chegava e falava, Lopes, eu não posso fazer isso. Ele é pai da minha filha. Eu digo, mas a sua vida está em primeiro lugar, minha irmã. Se ele matar você, ou deixar você sequelada, quem é que vai cuidar dessa criança aí? Você é jovem, você tem menos de 30 anos. Eu conheci você, uma mulher totalmente diferente que você é hoje. Você está doente, acabada, magra, sem saúde, por conta desse cara que vive lhe sugando o tempo inteiro. Você vai ter pena dele por quê? Você tem que botar para quebrar mesmo, para empenar nele. E a partir daí a nele. gente vê que não é cultural.
Ou, assim, não é cultural no sentido, assim, é cultural, mas não não vem... Não é financeiro. Não é a questão de social, de classe social, de classe econômica, porque são todas as classes. Da Todas. pessoa que mora na favela, a pessoa Acontece. que mora em condomínio O de luxo. problema é que os que moram no condomínio de luxo, eles escondem embaixo de 7 capas, né? Porque não quer que a sociedade saiba, né? Gente, é porque é possível a gente não falar casos. Eu tenho uma cliente que ela apanhou de cinto. Ela apanhou de cinto e a família dela, por ser uma família assim conhecida e ter Família de conhecido, renome, aí não quis anunciar. não quis. Isso não E ela existe, não. pedindo, pelo amor de Não Deus, existe. para denunciar, para Pois eu ia. denunciar. E os pais dela ligava pai, ligava mãe, pressionando. Não, Meu Deus não, do céu. não, não, não. Imagine. Mas assim, ela separou da pessoa, enfim. Mas e o sentimento que a pessoa tem e o Oxe, trauma? é Você, uma complicado mulher demais. de 20 e poucos anos, apanhar de cinto e a sua família ficar sabendo e não lhe defender, quem Tem deve... mais medo, tem mais vergonha do escândalo do que Sim. a proteção da A vida. proteção da vida, Aí filha. isso que faz, Integridade eu acho que física com da que filha. mulheres não denunciem. Por isso que a A minha mulher tem pergunta... dificuldade aí, delegacia, porque eu converso às vezes com as pessoas, rapaz, vá, mas a galera não quer ir, fica falando dessas coisas, não, porque minha mãe, porque meu pai, porque eu não quero prejudicar. Eu digo, e você? Você tem que pensar em você nesse momento. Por isso que a minha pergunta, aquela ainda, os números, a quantidade de denúncias aumentaram porque as mulheres denunciam mais, ou estão acontecendo mais casos? Eu acho, Será que de repente não são mais eu acho que casos? são mais casos. Eu acho que é. Eu acho não, eu tenho certeza que é. E principalmente nesses últimos tempos, aí, nesses últimos 6 meses, um ano pra cá. Pós-pandemia. Muita violência, Quantas muita mulheres da coisa assim, é pandemia? coisa absurda. Não é o cara dar uma tapinha na mulher, o cara espanca mesmo. Quando não, mata, né? E Quando não, deixa lesionada. Entendeu? você, no seu trabalho, né? A gente sabe que você faz um trabalho social, né? Você dá palestras. Qual é o seu trabalho? No caso, isso aí, o que lhe instigou, vamos dizer, a trabalhar com isso, a fazer isso? Mas a primeira coisa que eu sempre fui contra a violência à mulher. Assim, qualquer tipo de violência, né? Acho que é porque eu fui criado numa família que eu nunca vi meu pai maltratar minha mãe na minha frente. Se maltratou, eu nunca vi, né? Assim, só se eu fosse muito pequeno. Mas assim, aconteceu um fato na minha família, né? De se envolver com um homem desse. E essa pessoa apanhou muito desse cara. Muito, muito. Isso me fez ficar mais revoltado ainda com esse tipo de homem. E por pouco eu não tive um problema com esse cara. Faltou pouquinho, porque ele foi encarcerado, passou muito tempo encarcerado por conta de outras situações. E quando ele saiu, que ele quis, né, crescer, eu fui lá e disse, não, hoje não. Quando acontecia, eu era moleque, hoje não. Hoje tem homem na família que sou eu. Se você toca nela, vai ser comigo. Vai ser comigo. Tô lhe ameaçando, não. Só tô dizendo a você que você não toca mais nela. Largue ela. Agora, toca nela, eu não admito. Eu e ele assim, ele olhou assim pra mim e olha, homicida pesado. Eu já tenho matado não sei quantos. Eu disse, não tenho medo de você, nem de você, nem de quem anda com você. Porque se meter comigo, aí a gente conversa. Agora, ela, você não toca, não. Você E acha que quando tem você uma estiver faixa humilhando, etária? Você acha que tem uma faixa etária específica? Você acha que as mulheres entre 15 a 30 anos elas sofrem mais do que as mulheres 30 a 50 anos? Ou você acha eu que acho, isso é eu irrelevante? acho, eu acho que tem. Acho que as mulheres acima de 20 até uns 30 e poucos anos, eu acho. É porque São as hoje mulheres que mais sofrem, eu acho. É porque estão jovens ainda, né? E é, isso vem o ciúmes, vem uma série de Eu situações, não né? sei, assim, porque teria que pesquisar a estatística, mas eu acho que não tem não, porque tem mulheres mais velhas, mulheres que estão em Mas é que relacionamento... já havia há muito tempo. Isso, que Não já vem... aconteceu Não agora. aconteceu Ah, agora, que já vem há muito porque tempo. sim, hoje, Porque antigamente era pior. era pior. porque olha, Porque não era hoje eu tenho crime. 40 e poucos O- anos. Eu tenho uma mente totalmente diferente do que eu tinha quando eu tinha 17 anos. Mas a gente acompanhou a tecnologia, a gente acompanha a lei, a gente tem uma É. mente aberta. Mas tem mulheres de Que vivia a 60 vida toda. anos que viveram a vida toda. São mulheres de 60 anos que viveram economicamente, Que não dependente evoluíram. do homem, não E aquela evoluíram. época era pior ainda, né? Isso. Isso. E, tipo,
ela acha, tipo assim, já aconteceu a vida toda, eu vou fazer Mais nada. agora por quê? Tá entendendo? Sempre foi assim, deixa ele. Óbvio que vai chegar um momento que o cara não vai ter mais força. Um homem de 70 e poucos anos, a depender da condição física dele, porque, tipo, meu pai tem 60 e poucos anos, meu pai é jovem, mas um homem de 70 e pouco que não se cuida já é muito velho e não tem uma condição. Então, ele não vai poder, vamos dizer, ter força mais para fazer. Mas a humilhação, porque a gente está falando aqui só da questão física, mas a humilhação, Questão né? emocional, né? Questão A questão, psicológica. porque tem o dano psicológico, tem o patrimonial, tem mulheres que não é dona do próprio dinheiro, que trabalham não é dona do próprio dinheiro. Esse camarada mesmo que extorquia a mulher, né? Queria que ela desse dinheiro a ele. Se brincar, ele nem trabalha, ele. Trabalhava, mas ele precisava extorquir, porque na verdade esse cara, ele tinha que maltratar essa mulher. Eu não sei como é que a mulher vive numa situação E muitas dessa, vezes ele sabe? trai essa mulher que ele maltrata. Traía sempre. Traía sempre. E outra coisa, ainda mostrava pra ela O agressor... que estava com outra mulher, que estava curtindo. Curti com o seu dinheiro que você me deu aqui. Então, assim, era uma vida que eu dizia, rapaz, o que é que tá acontecendo com você? Você vai morrer. Se você não morrer de uma surra que esse cara vai lhe dar, você vai morrer de raiva, vai se enforcar ou vai se suicidar, porque não existe uma vida dessa que você tá levando. Você tem família, rapaz, você tem uma filha, vai cuidar da sua filha. E qual é o caminho para a mulher, na sua opinião? O que é que a mulher, qual o caminho para a mulher para sair desse cenário? Você como homem, como é que você vê? Eu acho que a denúncia ainda é o caminho. Pedir ajuda a famílias mais próximas e denunciar. E se fortalecer e tentar denunciar a pessoa. Mesmo que corra o risco, mesmo, mas tem que denunciar, né? Mas assim, a mulher também pode evitar isso. Como? Conheceu alguém, o camarada tem histórico, procure saber quem é um camarada. Hoje é muito fácil você saber quem é alguém. É só pegar a foto dele e mandar pro pessoal. Conhece. Assim, mas tem Instagram não. Se o camarada não tem Instagram, não tem vida social, é estranho. já é um problema. Eu digo logo, é estranho. Se o cara tem um Instagram e não tem foto, não tem informação nenhuma dele, eu digo, isso é que é roubado aí. É a mesma coisa a mulher. Mulher que tá lá no Instagram, não tem foto, não tem informação nenhuma, fica ali lhe cercando, ou é fake ou é algum problema. Eu pergunto direto, é um fake? Se for fake eu vou lhe bloquear. Quem é que tá falando comigo? Porque você não tem foto, não tem nome, o que é que você quer? Diga aí. Vou logo direto ao assunto. É homem, mulher, o que é? Senão eu vou lhe bloquear. Não, é porque é um fake. Eu digo, por que você está usando fake? Não, porque eu não gosto de mostrar quem eu sou. Depois eu vou lhe bloquear. Então as mulheres têm que agir dessa forma também. E olha que eu sou homem, viu? Mas se chegar me cercando, quiser conversar e tiver foto e tudo, eu bato papo e converso. Mas vier pedir informação a qualquer coisa, eu pergunto logo, quem é? É sua foto? Quem é que está falando? Entendeu? Porque tem que haver. E a mulher tem que ter isso também. O cara não tem rede social, o cara é estranho, não sei o que. Rapaz, no mínimo esse cara é casado aí, tá se escondendo. Ele responde a crime, o que é um criminoso? Então, assim, tem que ter cuidado, tem que ter essa, né? Tem que investigar. De saber quem é que está se envolvendo. E assim, o primeiro sinal de loucura, minha irmã, sai fora. Primeiro sinal de ciúmes e quer lhe agredir ou coisa assim, sai fora. Porque como a Cátia falou, nada começa... o cara não vai começar agredindo, né? Ele não vai lhe dar um tapa. Ele vai falar alto, aí depois ele vai gritar, aí depois ele vai botar bater, o dedo na cara, aí ele vai dar um empurrão, ele vai puxar o cabelo, né? Até ele vai lhe culpar. Isso aí é desde o início. Vai pedir para você não frequentar a academia, vai pedir para você não ir para casa dos seus pais, vai pedir para você deixar de falar com seus amigos mais próximos, porque quando ele faz isso, ele quer afastar essa pessoa da galera, porque... Para não ter proteção. Para ela não falar o que está se passando com ela. Para ela não ter porque proteção. Quando ela perde as forças para esse camarada aí, ele disse, agora eu vou deitar e rolar. Então, assim, a denúncia ainda é o melhor caminho, mas é como eu estou falando, a lei Maria da Penha é uma lei boa, mas ela precisa arrumar uma forma, um mecanismo. As pessoas precisam, os pensadores aí precisam pensar uma forma... De prevenir. De prevenir de verdade. As vias de fato. afastar o camarada mesmo dessa pessoa. Porque senão... Você acha que a tornozeleira eletrônica... A tornozeleira... Ela facilitaria? Ela facilitaria porque ele monitora, né? E muitas vezes, quando o camarada sai na audiência de cochado, ele vai ser monitorado. E na medida protetiva? Mas não impede de matar. Você acha que essa tornozeleira eletrônica ela deveria ser inserida já na medida protetiva? Eu acho. Seria uma Porque se ele vai para a medida protetiva... Eu acho que deveria... Depende. Não, se ele vai para a medida protetiva de urgência, aí o juiz determina, né? O magistrado determina, 500 metros você pode ficar longe dela. Eu acho que tem que estar monitorado. Pois é, porque como é que vai medir? Então, mas aí tem casos que, tipo, não houve uma agressão de fato. E aí ele colocar uma tornozeleira pode ser de repente excessivo, mas pode ser excessivo. Eu digo nos casos assim,
que já houve Que foi agressão, comprovada a que foi agressão. comprovada a agressão e tal. Ah, mas eu já acho diferente. Mas nesse Já caso, se ela pede a medida protetiva, ele continua perturbando ela Durante volta 6 lá. meses. Não, é que a Botava pessoa a não tornozeleira- cumpriu. Não cumpriu. Botava a tornozeleirazinha nele 6 meses. Ele cumpriu? Tira. Viu que ele cumpriu. Mas aí, Kátia, aí se for partir desse princípio, aí vai pra aquela questão. Pode ser que homens inocentes É. sejam penalizados Mas sem um homem terem inocente culpa. vai Que querer a gente chegar sabe perto que é de uma uma minoria. mulher que está denunciando ele por quê? Agora, se ela faz... Mas aí ele vai. Não é questão de chegar perto, é questão de punir, porque o fato dele estar com a tornozeleira é uma punição. É feio, é constrangedor. Mas é pra isso entendeu? que eu acho que seria 6 meses. Coloca o raio lá, que ele vai poder, não vai 6 poder meses. frequentar bares, não vai frequentar à Seria noite. bom, 6 Tem que meses. ficar em casa, entendeu? Houve uma medida protetiva, bota a tornozeleira. 6 meses pra gente ver se não é. Se ele beleza, tá tira a quietinho, tira. tornozeleira. É porque assim, é muito Entendeu? complicado. Eu né? acho que, Eu acho já que é acho que vale a excessivo. tornozeleira. Eu acho que é excessivo isso aí para o descumprimento, mas para todos os Não, casos eu de acho que- medida acho que a não. primeira- Eu acho Porque que aí a descumprimento- mulher- Eu acho também que deveria no descumprimento. Ó, você vai ficar 500 O metros descumprimento longe. ainda devia ser pior. As mulheres Devia iam ser- denunciar Agora, salvo deliberadamente. se é um relacionamento realmente de agressão e de ameaças e tal, aí tem que as colocar. mulheres iam denunciar deliberadamente, Cati. A Tem que gente ter o cuidado sabe, também, né? vamos dizer assim, vamos dizer que 95... mas eu gostei dessa medida protetiva com a tornozeleira. Eu gostei. A mulher- 95% Mulher, dos casos... Qualquer mágoazinha que tivesse do camarada ia lá pedir a tornozeleira. Aí ele vai ficar 6 meses afastado, cumpre, mostra que ele é do Não, bem ó, e tira. mas sabe por que eu não concordo? Eu tenho um filho de 21 anos. Aí ele arruma uma namorada que de repente quer prejudicar ele só porque ele quis acabar o relacionamento. Tem isso também. Aí né? ela pega a denuncia, Tem ele vai isso ficar também. tornozeleira. Tem isso Aí ele também. vai se prejudicar no trabalho, na faculdade, na vida social dele por uma mentira. O camarada me A fez gente tem que ver sempre a questão pelo Mas outro ele vai querer se lado. aproximar dessa moça durante Mas aí me esse- diga, justo ele ficar com a tornozeleira, as pessoas Eu vão não ver ele queria- como bandido. Não. Se meu filho. Não é não? tornozeleira. Mas assim, mas se meu filho Meu tem cara um de filho. tornozeleira, você já viu? Acha que Eu é tenho um um filho- traficante. Não, eu tenho um filho homicida, também. não é Eu o cara tenho uma que... filha e tenho um filho. Se meu filho tiver um relacionamento, vou ser bem sincera, justa e honesta, e bem clara como eu sou mesmo. E é uma moça que namora com meu filho, ela entra com medida protetiva contra o meu filho. Você vai acreditar nela? Eu vou for colocado uma tornozeleira para pedir o afastamento dele do raio de aproximação dela, eu vou concordar, porque Eu não tô dizendo que ele tem que se aproximar, não. mas O ele que eu vai tô querer se question- aproximar dela por quê? Não, Entendeu o que eu tô entenda, querendo dizer? eu não tô dizendo que ele tem que se aproximar. O que eu tô dizendo é que eu concordaria se a tornozeleira fosse colocada na quebra da medida. Mas no momento da medida, sem apuração, sem saber Eu- se de fato a pessoa Mas é porque- cometeu, mas é eu porque- acho excessivo. Mas é porque eu tô achando que não tá dando nem para complementar, nem para ter a quebra da medida, porque eles estão matando antes. Eu tô querendo a Não, se prevenção. fosse assim, Mas aí- se fosse assim a mas gente ia é- ter mais casas, mas tem é- 4 mas por aí ano. É um relacionamento, por exemplo, essa menina lá de Fortaleza, que eu acabei de falar. Esse cara merece uma tornozeleira. Merece porque ele vive perturbando ela todas as horas. Mas olha E só, não é a primeira vez que ela Não, agrediu. se a Aí vai mulher ter a medida- chegar com manchas, hematoma, aí é Mas diferente. ela não tem, ela vai fazer a denúncia. Essa moça, por exemplo, de Fortaleza, ela vai e fez a denúncia. Aí ela vai ter a medida protetiva. Sem ter a restrição, sem ter a tornozeleira, ele vai lá e vai matar ela. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Não, nesse caso aí ele merece. Ele- uma Porque a tornozeleira. gente Mas sabe ele quem é a merece, pessoa. Mas como é que ele vai Mas merecer? se for tipo não assim, tem- ó, se eu não quero tem me machucado? separar, o cara não quer separar, ele vive, me ameaçou e tal, pede a medida. Meu irmão, é o seguinte, você vai ter que ficar afastado lá. Se você descumprir, começar em a caso de perseguir, descumprimento. mas é um caso de um homem que não é violento. É. Entendeu como é que é? Porque existe casos que o cara não é Isso. violento, mas ele quer ficar perturbando a mulher. Mas tem um cara que é violento, que já tem histórico, É, porque se que você, já tem BO, entendeu se como é que você é? cria uma regra para todos, você acaba prejudicando uma massa. Não pode o justo pagar pelo pecador, né? Assim Isso, como diz. é. Então, assim, Eu acho que tem mais casos e pecado casos. do que É justo. porque tem que fazer um estudo muito... Mas aí tem. É, eu sei. Mas O enfim, camarada na igreja me fez uma pergunta lá, o senhor. vocês fizeram a pergunta. Se eu fosse mudar, eu mudaria Não, isso. tá Fez certo. a medida. É a sua opinião. É, minha opinião, bota a tornozeleira.
Se não, Eu não, se- porque eu tenho um filho homem. Mas E eu assim, tenho eu, também. eu criei ele com decência, eu não vejo ele tratar mulheres. Aí eu sei que também tem pessoas e pessoas. Tem, pô. Tem mulheres e mulheres, assim como tem homens e homens. E eu não tô defendendo o homem, não. Eu não defendo o homem, não. Mas aí ele pode se pagar por uma coisa que ele não fez. Camarada E chegou aí não é na... justo. E eu sou mãe e eu sou advogada. Eu ia defender É. até o fim, não ia colocar essa tornozela no meu filho, que eu ia brigar. Sem um Mas perguntou... eu até queria que o meu botasse, porque se ele se aproximasse dela Não, com a tornozeleira Kati. eletrônica, eu ia querer saber por que ele tá querendo se Sim, aproximar de uma mas pessoa que entenda. não quer ele por perto, que tem medo dele por perto. Mas você está falando, no caso dele se aproximar, a gente está falando exatamente da pessoa se aproximar, quer, tipo assim, colocar a tornozeleira, se a pessoa quebrar a medida. Ameaçar Um e exemplo, tal. teve a medida. Medida protetiva, você tem que passar 6 meses, não pode se aproximar 500 metros dessa pessoa. Ok, a pessoa sabe que não pode. Aí ele se aproximou, aí ele quebrou uma Se aproximou, determinação judicial. ameaçou, tal. Isso. Aí caberia. Mas aí, ela ameaçar, ela chega lá e dizer assim, ó, ele não quer acabar o namoro comigo, eu quero a medida protetiva. Aí colocar a tornozeleira do seu filho, se ele falar com ela, ele tá, tipo, sendo sacana 2 vezes, porque ele já tá com a tornozeleira e ele descumpriu. Mas aí ele vai colocar a tornozeleira, que já é uma punição, sem ele ter feito nada. Ele Mas não... ela tem que ter prova também para mostrar que ele teve, que ele agiu dessa forma, de forma agressiva, de forma que Que a tornozeleira, proibiu. na verdade, Porque ele não é- vai também colocar uma tornozeleira sem ter argumentos Que é para na- isso. Mas é isso que você tá Porque, na dizendo. verdade, a tornozeleira ela é usada nos casos mais graves, né? Por exemplo. E você acha que a tornozeleira funciona? Você acha que o homem que tem uma tornozeleira no Eu calcanharzinho acho que dele, ele funciona, mata eu acho menos? que funciona porque ele está rastreado ali. Então, se o raio dele é ali, o pessoal está em tempo real lá, vendo lá a movimentação. Você acha que tem efetivo para fazer o rastreio dessa tornozeleira? Eu não sei como é que Porque- funciona. Não Mas- tem tornozeleira, na verdade, não né? tem, mas lá tem uma sala lá que fica as pessoas lá, e tem uma tela, tem lá telas enormes ali. E as pessoas ficam, cada um fica olhando o seu alvo ali. Então vai ver se o camarada está cumprindo, se está em casa a determinada hora. Porque se ele não tiver... Muda a cor, né? Porque se ele estiver, por exemplo, ele tem que estar em casa às 22 horas. Se ele não estiver, já vai soar um alarmezinho lá. Tchim, a tornozeleira, Se ela se apita, ele se aproximar da vítima, por exemplo, ele não pode se aproximar da vítima trabalha, por exemplo, aqui nessa galeria. E a vítima, ela tem um sensor, é que ela fica com o sensor... Não, ela não fica, né? Ela Não. pode ter o botão de pânico, se for o caso. Mas aí a pessoa que está lá vai ver, oxe, o fulano está lá perto, ele não pode estar ali, porque ali é onde a moça está. Existe Então esse tem um botão raio, de- né? Você tem que ter o raio da pessoa lá, né? E tem que ver onde a pessoa está andando ali. Que é complicado, mas assim... Olha, é um assunto tão É uma extenso, forma, a né? gente gostaria... É que, na verdade, assim, a violência contra a mulher, na verdade, é assim, não é um problema somente da mulher, né? A gente vê que é um problema social. é um problema da sociedade, Social. é uma causa de todos nós. Todos nós. Como eu fiz um vídeo esses dias no Instagram e eu falei que enquanto a sociedade tiver esse olhar, tipo assim, a mulher, ela foi agredida. Ela tá nesse relacionamento porque ela quer. Ela já é acostumada. Enquanto a sociedade continuar a ver dessa forma, os casos vão continuar. Porque, assim, se eu converso com você, se eu sou agredida, eu converso com você, você me incentiva a denunciar, vamos lá, Érica, eu vou com você. Eu vou ter força. Tem muitas mulheres que não têm essa Tem que dar oportunidade. Tem muitas que não têm essa oportunidade. Tem muitas mulheres que têm medo. Tem muitas mulheres que estão sozinhas. Isso. Então, assim, a gente tem que informar enquanto Tem que dar pessoa, suporte. quanto profissional, utilizar nossas redes sociais, utilizar a nossa Tem que dar voz, suporte, né? De fato, para poder comunicar, falar para essas mulheres, fazer com que a informação chegue a todo mundo. E eu acho que a gente está numa geração e num momento que a informação ela chega muito rápido. Chega. Então, assim, como eu falei antes, você, o doutor, a gente passou por um momento que a gente não tinha tecnologia e a gente passou pela fase da tecnologia. Hoje a gente consegue acessar a tecnologia. A fase do seu filho, do meu filho, é a fase da tecnologia. E a informação chega A muito informação rápido. chega mais rápido. Então, como a gente já sabe, a gente educou para que eles não fizessem. Então, a forma como você vai educar seu filho, você vai educar o filho, e os pais, né, vão educar seus filhos, vai dizer quem vai ser o adulto. É né? importante, né? Meu Sim. primeiro fã, meu maior fã é o meu importante pai isso e aí. meu filho. Eu vejo eles como... Eles sempre estão me elogiando bastante. Meu filho é muito gentil comigo. São os exemplos de homem que você tem, né? Meu pai é muito gentil comigo. Então, assim, eu vejo como eu sou
abençoada, porque eu tenho um Graças a rapaz, Deus. né? Meu filho tem 15 anos, mas é um menino super gentil. Ele tá sempre do meu lado. Se eu estiver doente, ele diz, ele pega água, ele me ajeita. Meu pai tá sempre perguntando. Pai, queimou meu chuveiro, meu pai vai lá, troca o chuveiro, mexe das gambiarra. Então, assim, eu sou muito privilegiada, mas tem muita gente que não tem esse privilégio. Não, Doutor, tem um apoio. com o seu trabalho, né? O seu trabalho tanto na polícia quanto extra, né? O seu dar palestras e tal. O que é que o senhor pode dizer Deixar uma mensagem, né? deixar uma mensagem, dizer para as mulheres, né? Assim, do que elas podem fazer caso você já falou alguma coisa, mas para acabar, não só para as mulheres, mas para os homens, né? Em geral. Agressores em geral e para a sociedade. Eu acho o seguinte, que o caso é um caso social, isso aqui, é um caso de todos nós, né? Todos nós temos que nos preocupar com isso, né? Os nossos legisladores também, né? As pessoas têm que se preocupar com as leis, têm que trazer as leis de forma que ela tenha uma efetividade maior para a sociedade, que os nossos políticos eles olhem para a sociedade, quando eles chegarem lá na cadeira dele, eles não olhem só para os umbigos dele, que eles pensem na sociedade, né? Que ele invista na educação da sociedade, porque quando a gente fala de violência porque o nosso país ainda é muito pobre em conhecimento, né? O índice de analfabetismo é muito grande aqui. Quando você vê um país de primeiro mundo é porque as pessoas lá estudaram. E quanto mais você tem um país, a violência é lá embaixo. Então, o Brasil não é um país que só tem violência doméstica. O Brasil é um país que o tráfico de droga é demais, grande. o homicídio é demais e a violência doméstica, o feminicídio não fica para trás. Então, assim, é um problema de cada um de nós. As mulheres precisam saber com quem está se envolvendo. Precisam saber. Elas precisam ser mais independentes. Elas não podem depender de homens 100%. Eu digo sempre isso às minhas sobrinhas, às pessoas. Trabalhem, estudem, tenham a sua vida. Porque se você tiver a sua vida, tiver o seu salário, tiver o seu emprego, nenhum homem vai querer pisar em você. E Isso. você vai escolher o homem que você quer estar, que vai estar do seu lado. Entendeu? Exatamente. Ah, mas você escolheu o camarada para casar, não deu certo. Divórcio, minha amiga. Divórcio. E a lei está para isso. Ah, porque eu construí os bens, parte no meio. Porque tem uma coisa que é inegociável, a nossa paz. Então, se você está com alguém que não lhe traz paz, então chegou a hora de você dizer assim, ó, pega o seu caminho. Não estou nem falando da parte da violência. Estou falando de uma pessoa que não lhe traz paz, que ela é pesada, que ela é um fardo pesado para você. Que essa pessoa é perversa, não tem um coração legal. Se afaste dela, Então, entendeu? Se afaste dela. Porque se as mulheres começar a fazer uma triagem melhor com quem ela vai se envolver, ver quem é o cara, ver o histórico da pessoa, né? Ver a vida pregressa desse cara, ele foi casado, ele tem algum histórico de violência. Como é que é? Mas ele é policial, mas policial também comete crime. Policial também agride, policial também, entendeu? Então veja qual é a situação para você não cair no relacionamento depois que você perceber que você está num relacionamento abusivo, já vai ser muito tarde, né? Então as mulheres têm que se orientar. É por isso que a gente fala muito, muito, muito. Não pense que um rostinho bonito, né, é sinônimo de bom caráter, né? Bom caráter é uma coisa que não é todo mundo que tem. É verdade. Então é se isso. demonstra, né? Se conquista, né? É. Que o episódio de hoje não seja só uma conversa, né? Que seja de fato um chamado, né? Exato. Para ação, para mulheres, para a sociedade, porque a lei existe, mas a lei não pode devolver a vida de uma vida que foi tirada, né? A Exato. Nem vida o tempo perdido. nem o tempo perdido. Nem um trauma, uma marca que muitas vezes não é nem externa, né? A maioria das vezes é uma marca interna. Psicológico é pior, né? Mas pode fazer dessas mulheres fortaleza para outras mulheres, para que daqui a 10 anos haja uma redução desses crimes, para que daqui a 5 anos Que evolua, né? haja uma evolução, para que os homens passem a temer a lei e temer
e que a execução dessas penas sejam mais efetivas e que haja uma proteção, na verdade, concreta para todas as mulheres que estão passando por qualquer tipo de violência. Então, acho que a gente está encerrando o episódio de hoje. É isso, eu queria agradecer, né? Ano, né? Vai ter bolinho. Tá vendo, Queria né? agradecer a presença Do Dr. Lopes Júnior. Dr. Lopes, e assim parabenizar pelo trabalho, né, esse trabalho social, de palestras, de comunicação, de informação, que, como eu falei, isso é muito importante para as mulheres que vivem, não só as mulheres que vivem isso, mas as mulheres que às vezes podem de repente está entrando numa situação abusiva e aí não vê... está percebendo. Está romantizando aquela situação. Isso. Não pode romantizar, isso é muito sério, né? Exato. E, doutor, conte com a gente. Isso é muito sério. Conte com o nosso apoio também, para o que vocês precisarem também, as pessoas que lhe procuram, que precisar da gente, para a gente ter... para a gente dar um direcionamento também. Estamos aqui à disposição para isso. E agradecer mais uma vez a aceitação do nosso convite e espero ter outras conversas. Eu que agradeço e, assim, estou à disposição também. Se precisar de alguma coisa da Polícia Civil, da minha pessoa, estaremos à disposição. Gratidão. E espero termos outros encontros aqui. Tá certo. Com certeza. Então, pode isso, doutoras. Fica Pode por isso, aqui. doutora. E até a próxima, pessoal. Tchau. Pode isso, doutoras. Pode.